Então, o título da aula de hoje é Por que a Igreja Católica condena o comunismo?, que é o título do nosso livro. Nós vamos lançar um livro pelo Centro São Miguel. Aqui já está a página do Kikante, onde a gente vai fazer a primeira arrecadação. O link já está funcionando, então assim que eu puder eu vou mandar ali pro grupo. Quem já quiser encomendar um livro agora, quem quiser encomendar mais de um livro também. A gente está fazendo um esquema de que nessa primeira semana de campanha, quem colaborar com o valor que a gente estipulou ali, vai também ter o seu nome na primeira edição do livro. Então, um agradecimento a quem está colaborando. Daí, depois dessa primeira semana, a gente já vai mandar para impressão, então não tem mais como botar os nomes. Mas ainda vai poder comprar como uma forma de pré-venda. E também a gente colocou algumas opções de kicks, de ajudas, para a pessoa comprar mais de um livro, e esse livro a mais vai para uma lista de doações, e os padres e sacerdotes e quem estiver interessado e que não puder comprar, pode entrar para a nossa lista, e daí aqueles livros que já estão pagos pelos doadores serão encaminhados para quem está precisando de uma ajuda. Então, as opções de doação são doação simples, R$20 ou qualquer valor que a pessoa quiser dar, R$50 e já ganha um livro, R$100 ganha o livro e o nome nos agradecimentos, R$200 ganha o livro, o nome nos agradecimentos e mais uma doação, R$500 ganha o livro, nome no agradecimento e mais 5 doações que vão ser destinadas a quem precisar. Então, esse livro, obviamente, ele vai ser publicado para ajudar o Centro São Miguel. A gente, com essa campanha, a gente consegue pagar vários meses de aluguel, e isso vai nos dar um alívio até para a gente poder conseguir uma sede maior, melhor, e aumentar o nosso apostolado. E também ele próprio é uma forma de apostolado, porque a gente fez um compilado com os documentos da Igreja que condenam o comunismo, não apenas as encíclicas mais famosas, mas a gente pegou as menos conhecidas e já selecionamos diretamente o trecho em que condena o comunismo. Tem muitas encíclicas que são longas e falam sobre outros assuntos, como por exemplo a educação das crianças, e lá no meio tem uma condenação ao comunismo, lembrando a condenação ao comunismo. Então a gente pegou os trechos diretos para realmente ter um compilado geral dos pronunciamentos oficiais da Igreja condenando o comunismo e o socialismo. E não só esses documentos oficiais da Igreja da Santa Sé, mas a gente também está pegando outros documentos importantes, como petições enviadas para o Concílio Vaticano II, em que 400 padres conciliares, bispos, estavam querendo que fosse feita uma nova condenação, então explicavam ali os textos. A gente conseguiu esses documentos, a gente adicionou. E também a pastoral brasileira, já totalmente esquecida, mas tem uma pastoral dos bispos brasileiros pela condenação do comunismo. E também a gente fez um compilado de ensinamentos de santos, beatos, aparições de Nossa Senhora, em que fizeram alguma condenação ao comunismo ou alertaram de uma forma profética contra o mal do comunismo que estava se aproximando do mundo inteiro. Então é uma obra que não existe no mundo, realmente um compilado exclusivo do Centro São Miguel. Algumas dessas encíclicas têm uma tradução pela primeira vez para o português, então realmente é uma obra importante para a gente espalhar. O preço vai ter 300 e poucas páginas, por R$50 já é um ótimo valor. E eu incentivo todo mundo a colaborar não só com um livro, mas se você puder já pagar mais, a gente já consegue atingir as nossas metas de campanha. Nós temos neste livro, e eu vou citar de uma forma mais rápida durante essa aula, são 26 documentos da Igreja da Santa Sé pela condenação do comunismo. Mais 2 documentos do episcopado, 3 documentos do episcopado, 1 do brasileiro, 2 pelo Concílio Vaticano II, mais a Constituição Gaudium et Spes, que foi a consequência dessas petições, e mais os relatos de 18 santos místicos e revelações e aparições de Nossa Senhora. Então é algo bastante extenso e denso, porque a informação já está compilada. E tem também o prefácio do nosso amigo Rafael Brodbeck.
Fazendo um resumo do cenário em que surgiu o comunismo, para que a gente possa entender o mal que ele trouxe e as formas que a igreja adotou para combatê-lo. Então, para a gente entender melhor esse cenário, a gente tem que entender como é que se constituem as sociedades, as civilizações. E como surgiu a cristandade, como surgiu aquilo que nós chamamos de civilização ocidental, civilização cristã. Bom, quando caiu o Império Romano, vieram as invasões bárbaras, vieram as invasões muçulmanas, o estado de anarquia e de desintegração social fez com que muitas pessoas acabassem se isolando, comunidades acabassem se isolando e tendo que recomeçar tudo do zero a partir dos seus valores morais, já católicos, e muitos sendo cristianizados nesse período. E o que acontece quando tem um cenário assim? Em primeiro lugar, a primeira de todas as uniões é de um homem e de uma mulher. E dali surge uma família. O homem procura a mulher mais virtuosa, a mulher procura o homem mais virtuoso, conforme as suas circunstâncias, e dali surgem as famílias. E também tem outro tipo de união de sociedade, que é a de trabalho. Homens procuram outros homens e começam a fazer ali alguma parceria de trabalho. Eu faço isso, tu faz aquilo, tu tem uma ferramenta, eu tenho um campo, eu tenho mão de obra, eu tenho filhos. E começam a fazer associações também baseadas nessas virtudes dos outros. É melhor trabalhar com esse do que com aquele. É melhor morar perto desse grupo do que daquele grupo. É melhor a gente se unir aqui contra aqueles lá. Então, primeiro se reúnem a partir de virtudes o homem e a mulher, formando a família, e depois as famílias entre si. E daí surgem as cidades. E aquela família que tem melhores condições de liderar o grupo, naturalmente acabam se tornando, nesse caso, reis. Ou algum outro tipo de chefe de clã, de aldeia, alguma coisa assim. Então, as primeiras uniões que surgem numa sociedade são da família, do trabalho e política, do governo. E, naturalmente, acabam sendo a partir desse princípio da admiração e das virtudes que os outros têm. E assim surgiu a nossa civilização e assim surgiram todas as civilizações. Mas, em algum momento, quando a cristandade começou a entrar em declínio, começaram a surgir heresias, começou a surgir a desintegração social, primeiro na parte da religião, desobediência ao Papa, protestantismo. Depois, em questões políticas, começou a vir o liberalismo. E em questões também econômicas, começou a ter uma nova organização social a partir da Revolução Industrial. E a partir também do sistema bancário que foi surgindo, que já não seguindo os princípios católicos, porque a usura era condenada pela igreja, e daí grupos que já não eram católicos, principalmente judeus, começaram a formar um sistema bancário baseado no crédito, no juros, e isso aliado à Revolução Industrial, que as pessoas foram se separando das suas famílias orgânicas, originais, e mais o liberalismo, que foi derrubando as monarquias. Então a gente acabou tendo uma sociedade em que perdeu esse tipo de vínculo, que eram de relações mais de confiança e de valorização das virtudes, para ter uma sociedade mais baseada em contratos. Então era o contrato do trabalho, o contrato matrimonial, o presidente da república eleito que pode ser deposto, impeachment, etc. Então a gente acabou trocando o estilo de sociedade, de organização social, e passando para esse formato mais de relações mais secundárias, relações de contratos. E nesse cenário esse cenário ele já foi criado a partir também de ideologias, de pessoas que estavam sabendo para onde isso estava indo, estavam querendo influenciar, né, o liberalismo, por exemplo, que acabou criando esse cenário do Estado moderno. E portanto, nessas circunstâncias surgiram novas formas de organização social e econômica e política que já estavam desvinculadas da moral católica, e começou a ter muito abuso também na parte econômica, daqueles que estavam acumulando capital. E por causa dessas injustiças começaram a surgir teóricos que se aproveitaram disso para atacar ainda mais a igreja, botar a culpa na sociedade enquanto cristã, enquanto católica. Daí do liberalismo veio o socialismo, do socialismo veio o comunismo, e o comunismo começou a bagunçar tudo de uma forma mais violenta.
O liberalismo já tinha feito disso, né? O próprio protestantismo já tinha feito disso. Mas quando vem o comunismo começa a ficar mais feia a situação, porque se começa a se revoltar contra a igreja, contra o cristianismo e contra toda forma de religião, qualquer princípio moral, de uma forma caótica, ateia, e aí a igreja começa a agir. O socialismo ele surge ali no século XVIII ainda, pouco tempo depois do liberalismo, mas o comunismo em si só surge em 1840. E a primeira condenação da igreja contra o comunismo foi em 1846. Então, logo que surgiu a palavra comunismo no debate, 6 anos depois já estava a igreja condenando num documento oficial. O primeiro papa a condenar o comunismo foi Pio IX, e ele já começa a condenação de uma forma bastante severa. O texto que ele fala do comunismo é a encíclica Qui Pluribus, e ele já começa pegando pesado assim. A isso tende a nefanda doutrina do chamado comunismo, maximamente contrária à própria lei natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades de todos e até mesmo da própria sociedade humana. Tais são as insídias tenebrosas daqueles que, com pele de cordeiros, mas espírito de lobos, insinuando-se fraudulamente com as aparências da mais pura piedade e da mais severas virtude e disciplina, docemente surpreendem, suavemente apertam e ocultamente matam. Eles desviam os homens da observância de toda a religião e destroem o rebanho do Senhor. Então, já viu logo de cara que isso era ruim. E o comunismo, quando ele surge, ainda antes de Marx, ele surge também até com uma proposta de cristianismo, como se o cristianismo devesse ser comunista, comunismo com uma roupagem cristã. Isso depois de um tempo acaba se perdendo, porque fica expressamente ateu, mas hoje em dia já estão tentando fazer uma versão cristã do comunismo, que foi a teologia da libertação. Então, em 1849, Pio IX de novo condena o comunismo na encíclica Nostis et Nobiscum e fala tanto do comunismo quanto do socialismo assim: seu fim é poder servir-se da ajuda dos operários para atacar todo regime de autoridade superior, para saquear, destruir e invadir as propriedades, primeiro as da Igreja e depois as de qualquer outro, para violar assim todo o direito divino e humano, para destruir o culto divino e subverter toda a ordem das sociedades civis. Em meio a tão graves perigos, veneráveis irmãos, é missão nossa apelar a todos os meios do zelo pastoral para que o povo fiel conheça que, caso se deixe enganar por semelhantes e perversas doutrinas e sistemas, cairá juntamente na ruína espiritual e temporal. Então, já estava bastante claro como o comunismo sendo oposto ao cristianismo, oposto ao catolicismo, oposto à igreja, e isso antes de Marx. Marx ainda não estava fazendo o estrago que fez. Em 1864, Pio IX, na encíclica Quanta Cura, volta ali a bater no comunismo, numa encíclica que fala contra o naturalismo e o liberalismo. Ele fala sobre o problema do comunismo, que vai contra os direitos dos pais sobre os filhos. Então já estava ficando claro o comunismo como algo contra a família, algo contra a propriedade, algo contra a igreja, contra a hierarquia, contra a autoridade, contra contra a própria religião, que defende tudo isso. E nessa encíclica Quanta Cura, tem um apêndice, que é o Sílabus dos Erros, é bastante famoso. E ali fala exatamente assim, quarto dos principais erros da nossa época, o quarto deles: socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérico-liberais. Então já mistura tudo junto. E põe junto o comunismo com as sociedades secretas. Então o Papa já estava vendo que tinha algo por trás do comunismo levando na direção de combater a igreja. Depois vem a encíclica Quod Apostolite Muneris, do Papa Leão XIII, que foi outro que combateu bastante o comunismo. Em 1878, daí já no período do comunismo que a gente conhece de hoje, né? Ele trata um trecho da Bíblia como sendo certamente se referindo aos comunistas. Ele diz assim: é a eles certamente que se referem as sagradas letras quando dizem: eles mancham a carne, desprezam o poder e blasfemam da majestade.
E começa a condenar também o princípio do igualitarismo dos comunistas, que desprezando a hierarquia, despreza a própria liberdade que Deus nos deu e que Deus criou a hierarquia dos anjos, Deus criou a hierarquia espiritual e a hierarquia natural dos homens. Mas os comunistas negam a hierarquia, porque negam a autoridade que vem de Deus. Então, já começa a ficar claro, ainda aos pouquinhos, os erros do comunismo. Cada encíclica pega uns trechinhos aos poucos. E nessa daqui ele aponta a origem da doutrina do comunismo, que é o racionalismo, que é a de que só podemos confiar naquilo que vem do princípio da prova racional, da razão, e tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é revelado, não serve. Então, os frutos do racionalismo acabam sendo o socialismo, esse igualitarismo. Ele continua condenando com expressões fortes. Sabeis também que as doutrinas do socialismo desorganizam completamente a sociedade, porque, perdendo o apoio que lhe dá o casamento religioso, tem forçosamente de ver enfraquecer-se o poder do pai sobre os filhos e os deveres dos filhos para com os pais. Porque quando tu tira a autoridade divina, quando tu tira a hierarquia, tu acaba também com a família. E, bom, os comunistas eram bastante explícitos, né, dizendo que o mal do capitalismo, o mal da guerra de classes, vem da propriedade, que também vem da família, porque veio a propriedade como uma forma de opressão, né? Isso está em Marx e Engels, na origem da família, a propriedade do Estado, que a opressão da sociedade, dos ricos sobre os pobres, ela vem do acúmulo de riqueza, das propriedades, que vem da família, que vem da moral. Então, o cristianismo é uma forma de oprimir as pessoas através da família, através da propriedade, do acúmulo de riquezas. Então, o cristianismo é a origem do mal, nós temos que acabar com o cristianismo. Portanto, os comunistas são, por essência, anticristãos, anticatólicos. E nessa encíclica também já para de apenas condenar, mas começa também a propor algo contrário, a propor uma organização social cristã, católica, já nos ensinamentos das encíclicas. O que é uma encíclica? Encíclica, ciclo ali, é a mesma coisa de que tem em circular, quando a gente faz uma coisa e isso aqui é um circular para que todos possam ler, é a mesma coisa que uma encíclica. O Papa escreve uma encíclica para circular entre o clero e, portanto, entre os fiéis. Quando eles escrevem encíclica, eles colocam aos sacerdotes, às vezes de uma região, às vezes de todo o clero, e aos cidadãos de bem, aos cidadãos de boa vontade. Então, a encíclica é realmente para circular entre todos, os padres, os bispos leem ao final da missa, ou reúnem as pessoas para ler, e ele começa a ensinar, então, uma resposta contra o comunismo. Reforçando, por exemplo, a caridade, reforçando que se doe o supérfluo, para que não tenha esse acúmulo injusto que causa a revolta do operário, que é absorvido pela doutrina comunista. E nessa encíclica começa também a fomentar a associação de proletários. Como eu falei antes, a civilização cristã ela foi surgindo daquela forma orgânica, baseada na moral cristã, e ali os grupos de trabalhadores formavam as guildas, formavam umas associações de trabalhadores, corporações. E ali eles passavam as técnicas para as pessoas que também se interessavam naquela área, e costumava ser algo muito familiar, né? O pai ensinava para o filho, que ensinava para o neto, que ensinava para o bisneto, e tinha uma técnica que passava para quem estava interessado. Daí quando alguém chegava ali, quero aprender a trabalhar com isso, quero trabalhar com vocês, então chegue, fique aqui na nossa aldeia, faz parte da nossa família, da nossa casa, nosso clã, nosso grupo. E aqui o Papa propõe retornar algo assim, que acabou se perdendo, fomentando as associações de proletários sob a tutela da Igreja. Então, antes que os comunistas peguem os proletários, vamos a Igreja acolher todo mundo e refazer aquela associação medieval que existia, mas agora nesse novo cenário da Revolução Industrial. Depois vem a encíclica Diuturnum Illud, do Papa Leão XIII,
em que ele aponta que o erro já começa lá na Reforma Protestante, que acabou criando o direito novo, que acabou criando o socialismo, que acabou criando o comunismo. Depois a encíclica Humanum Genus, do Papa Leão XIII, em que ele condena a maçonaria, mas ele também fala das consequências da maçonaria, dos erros dos maçons, e que inclui também o comunismo. Depois da encíclica Dall'Auto dell'Apostolico Sedio. Então ele condena de novo, ali com firmeza, né? Tão criminosa é a sua natureza, tão grande é o poder de sua organização e a audácia dos seus desígnios, que é necessário unir todas as forças conservadoras se quisermos impedir seu progresso e evitar com sucesso o seu triunfo. E é interessante porque ele trata a reação com a expressão conservadora, né? Daí, bom, politicamente falando, a reação ao comunismo acabou se chamando realmente conservadorismo. E daí, agora sim, em 1891, vem a principal encíclica contra o comunismo, que é a Rerum Novarum, que é considerada a carta magna do direito trabalhista moderno e baseado nos princípios cristãos católicos. A Rerum Novarum é, digamos, o início daquilo que hoje é conhecido como a doutrina social da Igreja. E ali a encíclica é bem comprida. O Leão XIII ele fala sobre a condição dos operários, sobre a questão do comunismo e sobre uma resposta a isso que seria o uso realmente do Estado para proteger os operários e impedir o abuso do comunismo e o abuso do liberalismo. E aí, porque a Igreja vai com a devida prudência, né, para evitar os dois extremos, tanto o coletivismo comunista quanto o individualismo liberal. Então, começa falando sobre as causas do conflito, em que fala que o século anterior, né, o século XVIII, destruiu, sem substituir por coisa alguma, as corporações antigas, que eram para os operários uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores, isolados e sem defesa, têm se visto com o decorrer do tempo entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. Que é aquele cenário da Revolução Industrial que o Marx e outros autores se aproveitaram para voltar contra a Igreja. Então, falou da solução socialista. Os socialistas, para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos. E que essa teoria, em vez de terminar o conflito, ela prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Naquela época ainda não tinha sido posta em prática. Já estava dizendo que, pelo contrário, ela é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. E daí começa a defender o direito de propriedade, em que trata a propriedade como uma extensão do trabalhador. O trabalhador, ele até mesmo quando ele tem um patrão, o salário dele, ele recebe e pode comprar alguma coisa, pode acumular. Então, se aquilo ali ele serviu para comprar alguma coisa, para comprar algum bem, aquilo ali ainda é o salário dele, só se transformou nesse bem. Então, no momento que acaba com a propriedade, acaba com o salário, porque o salário ainda estava ali na propriedade. E essa é a defesa do Papa, em defesa da propriedade, em defesa do salário, em defesa do acúmulo de capital. E fala também que um terreno que recebe algum investimento ali do trabalhador, vai lavrando a terra, vai tratando da terra, ele está agora com o trabalho do trabalhador ali, e está intrínseco naquela terra e não pode mais ser separado daquela terra. Não tem como agora, vou pegar os trabalhos do trabalhador e levar para outro lugar. Não, está ali na terra. Então ele tem direito da propriedade sobre a terra e dos frutos da terra. Então vai através de argumentação, explicando a questão do direito de propriedade como um direito natural, e que acabar com isso é, obviamente, injusto. E que o que diferencia os homens dos animais é justamente poder usar a razão para definir os direitos e, inclusive, direito de propriedade. Então, os animais não têm esse direito de propriedade porque eles não são racionais. E então é uma doutrina que acaba indo até mesmo contra a razão, por acabar com o direito de propriedade. E que, bom, as necessidades dos homens são constantes, então a propriedade tem que ser constante.
Não é, eu agora eu tenho isso aqui e só é propriedade se eu puder consumir. Não, eu posso guardar, porque eu posso precisar depois de uma coisa que estou acumulando agora. Então, o Papa já defende também esse acúmulo como algo natural e algo justo. E é até interessante que fala da mesma forma que o efeito segue a causa, assim é justo que o fruto do trabalho pertença ao trabalhador. E também, a partir disso, vem a questão do direito dos pais sobre os filhos, porque, como diz o Papa, os filhos refletem a fisionomia de seu pai e são uma espécie de prolongamento de sua pessoa. E a natureza inspira-lhe o cuidado do seu futuro e a criação de um patrimônio que os ajude a defender-se na perigosa jornada da vida contra todas as surpresas da má fortuna. Mas esse patrimônio, poderá ele criá-lo sem aquisição e a posse de bens permanentes e produtivos que possam transmitir-lhe por via de herança? Então já começa a defesa da herança, porque é o acúmulo de propriedades para dar para os filhos, porque os filhos precisam disso por natureza das coisas mesmo. E daí fala sobre o papel da igreja, que como isso é algo que vai contra a moral, contra os ensinamentos cristãos, contra o ensinamento da igreja, então o papel da igreja também combater o comunismo. E fala que, ora, como é principalmente a nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a dispensa do que é do domínio da igreja, calarmos-nos seria, aos olhos de todos, trair o nosso dever. Então já trata a omissão como uma traição. E, então é dever da igreja combater o mal do comunismo. E fala que não adianta, o comunismo nunca vai funcionar porque ele vai contra a natureza. E contra a natureza todos os esforços são vãos. E depois começa a falar sobre a união entre o trabalhador e o empregador, entre o proletário e o capitalista, entre o pobre e o rico. Porque um depende do outro. Aquele que tem a propriedade depende de quem vai trabalhar lá. E aquele que vai trabalhar lá depende de quem tem a propriedade. Então, já começa a combater ali a luta de classes, como sendo algo anticristão, antinatural, e que a partir do próprio cristianismo a gente tem que ter uma união entre as pessoas e não essa desavença. E depois vem a defesa do salário, que o salário deve ser justo, deve ser de acordo com aquilo que convém ao trabalhador e suas necessidades. E, portanto, um salário que não pague ao trabalhador aquilo que é necessário para que ele sustente a sua família, já começa a ser um salário injusto. Mas, ao mesmo tempo, o salário também não pode ser abusivo, porque senão não vai ter como pagar mais de um funcionário, também não vai ter como manter a empresa, não vai ter como manter o capital. Então, fala sobre essa união justamente para ter um acordo devido ao salário e, se for preciso, aumentar o preço do produto para poder pagar o funcionário. Esse tipo de problema começa a surgir principalmente na sociedade industrial, que já é baseada no contrato, porque as pessoas já não se conhecem, já não tem mais aquele dever de lealdade vinculado à terra que existia no feudalismo, em que a pessoa que chegava para trabalhar ali, ela era já considerada como membro da família, os sobrenomes, né, vêm das profissões. Principalmente alemão, muitos alemães têm sobrenome que é o nome da profissão, né? Mas em português também, aqueles que têm sobrenome em português, Ferreira, eram os ferreiros. Mas mostra que é porque não era exatamente exclusivamente da linhagem sanguínea, tinha a ver com a profissão. As pessoas que faziam aquilo ali eram conhecidas pela sua profissão. Então, alguém que trabalhava junto era como um membro da família. E quando um membro da família fica doente, ele é cuidado como alguém da família. Ele não é demitido, ele não deixa de ser amparado pela família. Só que quando a gente entra para a sociedade moderna, em que tudo é baseado no contrato, não tem mais essa proteção de família. Então, se não fossem as leis, se fosse depender apenas do empregador, muito empregador poderia ser injusto. O meu funcionário se machucou, não vai poder trabalhar, a mulher está grávida, alguma coisa assim. Então eu vou demitir e vou contratar alguém que produza. Então o Papa começa a falar do direito de usar o Estado para proteger os trabalhadores. Que é algo que é necessário porque tem muita gente que vai ser injusta mesmo. E contra esse tipo de união entre trabalhadores, associações, etc., contra os interesses dos trabalhadores, existiam muitos liberais na época. Então ele estava já combatendo ao mesmo tempo o comunismo e o liberalismo. O comunismo porque exagera no uso do Estado e os liberais porque exageram em não usar o Estado. Então começa a falar assim, então temos que ter associações para fazer essa união
e chegar em comum acordo do melhor salário, dos melhores benefícios, de como ajudar o trabalhador que tem algum prejuízo por causa de saúde ou alguma coisa assim. Inclusive, ele cita que os liberais estavam atacando a igreja justamente naquilo que ela defendia de caridade, porque as instituições de caridade eram resquícios medievais. Então, os liberais condenavam a caridade, condenavam a igreja por manter essas coisas medievais. E o Papa fala, não, peraí, os liberais estão falando isso, mas já está comprovado que todo mundo quer que isso se mantenha. E também, citando Santo Tomás de Aquino, ele fala que como a parte e o todo são, em certo modo, uma mesma coisa, assim o que pertence ao todo pertence de alguma sorte a cada parte. Portanto, se uma pessoa é rica e ela pertence a uma sociedade que tem pobres, aqueles pobres têm um vínculo com ela, porque eles são da mesma sociedade e tem algo deles, então, em si. Porque se a parte, né, como a parte e o todo são em certo modo uma mesma coisa, então os pobres e os ricos são em algum sentido a mesma coisa, porque são da mesma sociedade, então precisam ter uma harmonia ali. E essa encíclica, então, ela já partindo pela união, em defesa da caridade, condenando o comunismo, estipulando como o Estado deve agir em defesa do proletário, em defesa também dos ricos, para que não hajam abusos, ela acabou servindo como uma carta magna de todo o direito trabalhista que vem depois. E se a gente for ver, o mundo foi nessa direção. O mundo não caiu no comunismo nem caiu no liberalismo, está sempre nesse meio termo aí, de ver aquilo que é melhor para um grupo e o que é melhor para outro grupo, sem prejudicar os dois. Então essa encíclica ela acabou tendo um sucesso muito grande. E aí também é interessante que ela ia contra as greves. Ela falava que era para impedir as greves, que as greves só faziam mal. E também defendia as mulheres e as crianças, que não poderiam ser obrigados a trabalhar naquilo que fosse contra a sua própria natureza, seu próprio corpo. E incentivava também que os homens sozinhos pudessem, pelo salário, sustentar a família inteira, e conforme fosse aumentando a família, fosse aumentando o seu salário. E então o Papa ele já vai mostrando que existe algo de moral nessas relações de trabalho, em que é imoral tu não amparar o teu funcionário. Então, poxa, os liberais eles tiram a moral da questão econômica. Eles falam, a moral não deve influenciar, a religião não deve influenciar o Estado, etc. Mas a economia é moral, a economia tem elementos morais. E isso acabou vencendo nessa batalha das ideias. E diz também que não se pode fazer o contrário, não pode se usar o Estado contra esses princípios que a igreja está defendendo. E diz bem claramente, uma lei não merece obediência, senão enquanto é conforme a reta razão e a lei eterna de Deus. Convida os operários a se associarem. Naquela época ainda não existiam sindicatos. E fala que tudo isso aí só vai ser possível se houver uma restauração dos costumes cristãos, que já estavam se perdendo naquela época. Então, essa encíclica Rerum Novarum, em 1891, ela serviu como essa carta magna, e depois ela foi muito lembrada pelos próprios papas, que faziam documentos a cada aniversário de 40 anos, 50 anos, 70 anos, 100 anos, para relembrar Rerum Novarum. Depois, em 1901, veio a Graves de Commune Re, do Papa Leão XIII, em que ele fala da questão da democracia social, da democracia cristã, e fala que esse termo democracia cristã só pode ser usado para falar da aplicação do cristianismo na democracia, e que nada existe de comum entre a democracia social e cristã, e que elas entre si se diferem como se diferem a seita do socialismo e a profissão da religião cristã. Então a democracia social que estava surgindo e a democracia cristã não tinham nada a ver uma coisa com a outra, não dava para confundir as coisas, porque elas eram tão opostas quanto a seita do socialismo e a religião cristã. Então são coisas totalmente opostas e que não tem como serem conciliadas. Daí vem a 40º ano de Pio XI, comemorando 40 anos da Rerum Novarum. E faz um compilado, desde que foi feita a Rerum Novarum, o que aconteceu na sociedade, o que mudou e o sucesso que ela teve. Ainda era o início, agora já era o início do comunismo. Já tinha tido comunismo lá na União Soviética, já tinham tentado na Espanha.
E essa encíclica já começa a falar dos males da implantação do comunismo, de como ele não dá certo, como ele só causa morte e perseguição. E o Papa fala exatamente disso, que não podia ficar calado e que tinha que denunciar as coisas que estavam acontecendo. Fala do sucesso da propaganda comunista e que estavam já surgindo, já estavam florescendo bastante dessas associações operárias, mas infelizmente as associações operárias cristãs estavam em menor número do que as associações operárias comunistas. Então os comunistas também tiveram a mesma ideia ali de fazer essas associações, e dali vem os sindicatos. E nessa encíclica 40º ano, eles também comentam como a Rerum Novarum estava sendo pervertida, a interpretação estava sendo deturpada por muitos, que estavam querendo levar ou para o lado do comunismo ou para o lado do liberalismo. Então ela começa a esclarecer algumas coisas. Não, nós não estamos indo para o lado do individualismo, nós não estamos indo para o lado do coletivismo. Nenhum dos dois estão certos. E também esclarece que alguns comunistas pegam aquele trecho da Bíblia que diz: quem não quer trabalhar, não coma. Ele diz, então só pode ter a propriedade da comida quem está trabalhando. Então o capitalista não tem direito à comida segundo a Bíblia. Daí ele fala, não, essa interpretação está errada. Que o trabalho não é o único título para receber o sustento, né, e para ter rendimento. Então também tem outras formas legítimas. E que isso não poderia ser ensinado pelo apóstolo. Fala que as condições dos operários melhorou. Os comunistas diziam que ia piorar com o tempo. Ele mostra, não, melhorou. Mas começa a apontar o problema que é o acúmulo de riquezas de alguns que começam a usar essas riquezas até mesmo contra a própria liberdade econômica. E aí começa a surgir o que o Olavo chama de metacapitalistas. E o Papa já estava ali condenando isso. Esse acúmulo de riqueza nas mãos de poucos que estavam inclusive usando isso contra o próprio enriquecimento dos outros. Defende que os operários possam formar seu patrimônio, fala sobre o justo salário de novo, e também aponta que a atividade humana ela tem duas naturezas, a social e a individual. E que os comunistas tendem para o social, os liberais tendem para a individual, e começa a falar sobre qual é a forma certa de interpretar esses trechos da encíclica anterior. É que eu acho interessante que fala que é uma iniquidade abusar da idade infantil ou da fraqueza feminina, que as mães de família devem trabalhar em casa ou nas suas adjacências, dando seus cuidados domésticos. É um péssimo abuso que deve a todo custo cessar o de as obrigar, por causa da mesquinhez do salário paterno, a ganharem a vida fora das paredes domésticas, descurando os cuidados e deveres próprios e, sobretudo, a educação dos filhos. Então, é para fazer tudo possível para evitar que as mulheres precisem sair de casa, que é e nessa época ainda mais porque eram trabalhos mais pesados, né? Fala da defesa também dos patrões, que os operários não podem pedir um salário muito grande, senão vai prejudicar a empresa, vai prejudicar o próprio operário. E reforça ali a restauração da ordem social a partir da correção dos costumes, que de nada adianta tentar fazer isso sem ter o cristianismo como base. E condena mais uma vez também a luta de classes, e ao mesmo tempo condena também o abuso na livre concorrência, dizendo assim: como não pode a unidade social basear-se na luta de classes, assim a reta ordem da economia não pode nascer da livre concorrência de forças. Deste princípio, como de fonte envenenada, derivaram para a economia universal todos os erros da ciência econômica individualista. Esquecendo esta, ou ignorando que a economia é juntamente social e moral, julgou que a autoridade pública a devia deixar em plena liberdade, visto que no mercado o livre concorrência possui um princípio diretivo capaz de a reger muito mais perfeitamente que a qualquer inteligência criada. Ora, a livre concorrência, ainda que dentro de certos limites é justa e vantajosa, não pode de modo algum servir de norma reguladora à vida econômica. Porque o que regula o comportamento é a moral e não a economia. Daí fala sobre o surgimento do sindicato, que é uma novidade, só que fala que surgiu errado, porque surgiu com monopólio. Bom, fala das vantagens, obviamente,
dos sindicatos, né, que é a pacífica colaboração das classes, a repressão das organizações e violências socialistas e a ação moderada de uma magistratura especial. Mas tem um lado ruim, que é o caráter excessivamente burocrático e político. E falou que então os sindicatos estavam sendo usados para fins políticos. E isso era ruim. E que o melhor era fazer a associação católica da corporação, que é o que sempre existiu e o que deveria voltar a existir. Fala de novo do despotismo econômico e que naquela época estava tendo algumas consequências também, que era o nacionalismo e o imperialismo econômico. E de um lado isso, né, o nacionalismo ou imperialismo econômico, e do outro o internacionalismo ou imperialismo internacional bancário, que os bancários estavam tendo uma influência muito grande também nos estados. E fala também da evolução do socialismo, que o socialismo já não era mais o mesmo da Rerum Novarum. Agora o socialismo já tinha tido duas ramificações. Uma delas que era o próprio comunismo, da guerra de classes, da destruição da propriedade, e fala assim: uma vez no poder, é incrível e espantoso quão bárbaro e desumano se mostra. Já sabia tudo o que estava acontecendo na União Soviética. Aí estão a atestá-lo as mortandades e ruínas de que alastrou vastíssimas regiões da Europa Oriental e da Ásia. Então o ódio declarado contra a Santa Igreja e contra o mesmo Deus demasiado o provam essas monstruosidades sacrílegas bem conhecidas de todo o mundo. E a outra vertente do socialismo era a mais moderada, que dizia, não, peraí, vamos aos poucos, né? E daí ele cita assim, a mais moderada, outra facção, porque não só professa abster-se da violência, mas abranda e limita de algum modo, embora não a suprima de todo, a luta de classes e a extinção da propriedade particular. Bom, é inegável que suas reivindicações concordam, às vezes, com as reclamações dos católicos, né? Porque os comunistas, às vezes, falam algumas coisas que os católicos também falam, puxa, isso aqui é injusto, isso aqui é ruim que uma pessoa esteja nessa miséria, sendo outra pessoa poderia ajudar essa daqui. Só que ele fala, olha, essas reivindicações podem ser justas, e elas podem até mesmo não se opor à verdade cristã, mas elas não são socialistas. Os socialistas estão usando elas são anticatólicas. E que quem defende esse tipo de princípio não é, por causa disso, socialista. Ele pode ser católico, ele não precisa se dizer socialista. Nós também defendemos isso, nós também fazemos caridades há milênios. E daí ele fala, olha, então esses que estão se chamando de socialistas por essa parte mitigada aí, na verdade eles podem estar dizendo isso, só que em geral eles não renegam a luta de classes, nem a abolição da propriedade, apenas a mitigam. Vamos aos poucos. O imposto progressivo, formas de chegar ao comunismo através do socialismo fabiano, aquela coisa mais devagar. Então ele fala, se os falsos princípios assim se mitigam e obliteram, pergunta-se, ou melhor, perguntam alguns sem razão, se não será bem que também os princípios católicos se mitiguem e moderem para sair ao encontro do socialismo e congraçar-se com ele a meio caminho? Então os católicos não poderiam mitigar assim, para se unir com os socialistas? Ele fala, não falta quem se deixe levar pela esperança de atrair por esse modo os socialistas, para trazer os socialistas para o catolicismo. Esperança vã. Quem quer ser apóstolo entre os socialistas, é preciso que professe franca e lealmente toda a verdade cristã, e que de nenhum modo feche os olhos ao erro. Esforcem-se antes, se querem ser verdadeiros arautos do Evangelho, por mostrar aos socialistas que as suas reclamações, na parte que têm de justas, defendem-se muito mais vigorosamente com os princípios da fé e se promovem muito mais eficazmente com as forças da caridade, e não da força, não da violência estatal. E sim a partir da caridade, a partir da doação do supérfluo, de ajudar os mais pobres, de dar um salário justo por caridade. E ele começa a falar sobre o contraste com a doutrina católica, que o socialismo, mesmo mitigado, não é católico, não é coerente com o catolicismo. Que, segundo a doutrina cristã, o homem sociável por natureza é colocado nessa terra para que, vivendo em sociedade sob a autoridade ordenada por Deus, cultive e desenvolva plenamente todas as suas faculdades para o louvor e glória do Criador, pelo fiel cumprimento dos deveres da sua profissão e vocação, qualquer que ela seja, granjeie a felicidade temporal e eterna. Então, a partir do trabalho, a gente honra a Deus, a gente cresce nas virtudes, e a gente é um bom católico, um bom cristão e se une a Deus. E já para os comunistas,
para os socialistas, o trabalho é só para ganhar um bem material. Ninguém vai honrar a Deus se Deus não existe. Então o trabalho acaba sendo apenas um sofrimento e uma forma de conquistar um bem material. Por isso o comunismo é materialista, né? O socialismo é materialista. Então, se o socialismo vai apenas pela vantagem material, ele perde esse fim sublime do trabalho. E que dessa necessidade segue-se então que se os homens precisam desses bens materiais e através da união entre os trabalhadores se rende mais o trabalho, então o maior bem social é o coletivo, é a união desses princípios comunistas através do Estado. Portanto, o Estado comunista é o maior bem possível. Então, a revolução pode fazer tudo se for para conquistar uma sociedade comunista. Então, a revolução já não tem mais princípios morais e nela vale tudo para implantar o comunismo. E então, em consequência, a sociedade sonhada pelo socialismo não pode existir sem conceber-se sem violências manifestas. Por outra parte, goza de uma liberdade não menos falsa, pois carece de verdadeira autoridade social, já que a autoridade não vem mais de Deus. Então, por consequência, socialismo religioso, socialismo católico, são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. E aqui mata a questão, não tem mais como conciliar os dois. Termina falando fazendo um apelo aos comunistas que voltem ao cristianismo, que se convertam, que sejam católicos novamente. Porque tinham muitos saindo do cristianismo para ir para o comunismo. E fala, voltem na casa paterna de onde saíram. E também exorta todos a, em primeiro lugar, negarem o erro, obviamente, mas tentarem entender o que passa na cabeça dos comunistas para trazer para a fé de volta. Porque não adianta também tu só combater alguma pessoa que pode estar com alguma boa vontade em algum momento ali. Isso significa que, nesse caso aqui, tu pode absorver aquilo que tem de bom no comunismo, dizendo que não é comunismo e trazendo para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode ceder e dizer, não, peraí, a igreja a igreja também é um pouco socialista, também é um pouco comunista. Não pode ceder. São totalmente opostas. Mas lembrem eles que tem algo aqui que a gente também defende. E também lembra que o que o cristão deve fazer é primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça. Porque Deus vai dar o resto de acréscimo. É uma promessa bíblica, né? Procurar o reino de Deus e tudo lhe será dado por acréscimo. Então o cristão, ele não deve se preocupar ali com o acúmulo de bens, ele tem que se preocupar com a união com Deus. E que através disso vai vir a caridade, vai vir a reforma dos costumes, que vai salvar o mundo do comunismo. Então a única forma de vencer o comunismo é através do cristianismo, através da Igreja Católica, porque nenhuma outra iniciativa vai trazer a solução correta. Então devem se empenhar todos os esforços para desviar da sociedade humana males tão grandes. A isso devem endereçar-se os nossos trabalhos, a nossa solicitude, as nossas orações a Deus, assíduas e fervorosas. E assim termina daí essa encíclica, 40º ano. E outra que foi muito importante também, em 1937, pouco tempo depois, foi a encíclica Divinis Redemptoris, que é sobre o comunismo ateu, de novo combatendo. E repetindo tudo aquilo que já foi dito, mas algumas coisas falando de uma forma mais explícita, ampliando algumas coisas para que não houvesse nenhuma deturpação, porque é muito fácil deturpar um texto que está tentando ser prudente, não está indo nem para um extremo nem para o outro. Então, é fácil levar para cá, é fácil levar para lá. Então, o tempo todo o Papa tinha que estar reajustando. Não disse isso, não disse aquilo. E vai pegando pesado de novo com os comunistas, né? Um pseudo-ideal de justiça, de igualdade, de fraternidade universal, que impregna toda a sua doutrina e toda a sua atividade de um misticismo hipócrita que as multidões seduzidas por promessas falazes e como que estimuladas por um contágio violentíssimo lhes comunicam um ardor, entusiasmo irreprimível. E cita Marx. Agora é a primeira encíclica que está citando Karl Marx. E fala assim, do materialismo chamado dialético e histórico, ensinado por Karl Marx, de que os teóricos do bolchevismo se gloriam de possuir a única interpretação genuína.
Essa doutrina proclama que não há mais que uma só realidade universal, que é a matéria, formada por forças cegas e ocultas, que através de sua evolução natural vai se transformando em planta, em animal, em homem. Então já vai condenando também aqui junto essa doutrina evolucionista, porque o evolucionismo vai tirando Deus da história, e que a partir dessa questão da evolução, o Marx ele amplia do animal, da natureza, da planta, etc., para a sociedade, em que a sociedade também evolui. E a evolução da sociedade é o comunismo. Então, do evolucionismo se chega no comunismo marxista, né? Então fala que essa síntese final do evolucionismo, na versão marxista, é a sociedade sem classes, em que não há nenhum lugar para a ideia de Deus nessa teoria. Não tem como colocar Deus nessa tese. E fala que nos comunistas eles querem acelerar essa busca pela sociedade sem classes. E nisso eles fazem tudo que é tipo de mal. Eles rejeitam a hierarquia e a autoridade que procede de Deus, inclusive a hierarquia dos pais, que eles combatem o casamento, o matrimônio. E também fala ainda com aquele vigor dos papas anteriores, sistema cheio de erros e sofismas, igualmente oposto à revelação divina e à razão humana, sistema que, por destruir os fundamentos da sociedade, subverte a ordem social, que não reconhece a verdadeira origem, natureza e fim do Estado, que rejeita, enfim, e nega os direitos, a dignidade e a liberdade da pessoa humana. E que eles se aproveitam para tirar partido dos antagonismos que existem na sociedade, entre raças, entre pátrias, e que eles criam facções políticas e se aproveitam da ciência e manipulam a ciência e se infiltram em universidades e usam argumentos pseudocientíficos. Então o Papa já estava fazendo ali o diagnóstico completo. Dá para ver que é o Espírito Santo falando, né? Porque é muito preciso. Fala que o liberalismo preparou o caminho ao comunismo por ter abandonado a religião e que todo o comunismo é uma consequência disso. E que, olha só que interessante, existe uma conspiração de silêncio na imprensa, que não estão denunciando os males do comunismo. Já ali naquela época. Outro auxiliar poderoso que contribui para o avanço do comunismo é, sem dúvida, a conspiração do silêncio na maior parte da imprensa mundial, que não se conforma com os princípios católicos. Todos sabem que esse silêncio é em grande parte devido à exigência de uma política que não segue inteiramente os ditames da prudência civil e é aconselhável e favorecido por diversas forças ocultas que já há muito tempo porfiam por destruir a ordem social cristã. Então já fala que tem gente por trás manipulando isso, que não é algo natural, tem alguém por trás levando nessa direção. Uma coisa orgânica. E daí começa a citar países que tiveram os males do comunismo, Rússia e México. E diz: bispos e sacerdotes foram desterrados, condenados a trabalhos forçados, fuzilados ou trucidados de modo desumano. Simples leigos, tornados suspeitos por terem defendido a religião, foram vexados, tratados como inimigos e arrastados aos tribunais e às prisões. Fala dos horrores do comunismo na Espanha, que não é esta ou aquela igreja destruída, ou este ou aquele convento arruinado, mas onde quer que lhes for possível, todos os templos, todos os claustros religiosos, e ainda quaisquer vestígios da religião cristã, posto que fossem monumentos insígnes de arte e de ciência, tudo foi destruído até os fundamentos. E não se limitou o furor comunista a trucidar bispos e muitos milhares de sacerdotes, religiosos e religiosas, alvejando de um modo particular aqueles e aquelas que se ocupavam dos operários e dos pobres, mas fez um número muito maior de vítimas em leigos de todas as classes, que ainda agora vão sendo imolados em carnificinas coletivas, unicamente por professarem a fé cristã, ou ao menos por serem contrários ao ateísmo comunista. E esta horripilante mortandade é perpetrada com tal ódio e tais requintes de crueldade e selvageria que não se julgariam possíveis em nosso século. Então, é bem explícito. Estão matando todo mundo lá nesses países comunistas. Então ele vai citando o papel da Rerum Novarum. Ele sempre faz uma recapitulação. Nossos antecessores falaram isso, nossos antecessores falaram aquilo, nós reafirmamos. E fala do desapego dos bens terrenos, que os ricos não devem pôr nas coisas da terra sua felicidade, nem dirigir a conquista desses bens os seus melhores esforços,
mas considerando-se apenas como administradores que sabem, terão de dar contas ao Supremo Senhor. Sirvam-se deles como de meios preciosos que Deus lhes concede para fazerem o bem. Não deixem de distribuir aos pobres o supérfluo, segundo o preceito evangélico. Então, vai dando outro teor para o cúmulo de bens, né, que não é o do bem pelo bem, mas do bem para fazer o bem. Defende a união dos profissionais em associações cristãs e alerta contra as ciladas do comunismo. Que os comunistas, essa parte é muito interessante, diz assim: o comunismo mostrou-se tal qual era no princípio, em toda a sua perversidade, mas bem depressa se capacitou de que desse modo afastava de si os povos, e por isso mudou de tática, e procura atrair as multidões com vários enganos, ocultando os seus desígnios sob a máscara de ideais em si bons e atraentes. Assim, vendo o desejo geral da paz, os chefes do comunismo fingem ser os mais zelosos fautores e propagandistas do movimento a favor da paz mundial, mas ao mesmo tempo excitam a uma luta de classes que faz correr rios de sangue. E, sentindo que não tem garantias internas de paz, recorrem a armamentos ilimitados. Então, ao mesmo tempo que o comunista está ali dizendo nós defendemos a paz, está estimulando a guerra de classes e está se armando belicamente, né? Então, em outras partes, esses comunistas eles levam a hipocrisia até de fazer crer que o comunismo, em países de maior fé e de maior cultura, tomará outro aspecto mais brando, não impedirá o culto religioso e respeitará a liberdade das consciências. Há até quem, reportando-se a certas alterações recentemente introduzidas na legislação soviética, deduz que o comunismo está em vésperas de abandonar o seu programa de luta contra Deus. Procurai, veneráveis irmãos, que os fiéis não se deixem enganar. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. Se alguns, induzidos em erro, cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do seu erro. E quanto mais se distinguem pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã as regiões onde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos sem Deus. Então, é aquilo que o Olavo fala também sobre o idiota útil, né? O idiota útil, que é aquele que diz, não, o comunismo não é mais assim, mudou e tal, é o primeiro fuzilado. E o Papa já estava dizendo isso, que vão ser os primeiros a cair. E fala da ação católica, que era um movimento de leigos, claro, com orientação de sacerdotes, mas fala sobre o papel da ação católica, ou seja, o papel dos leigos no combate ao comunismo. E, por fim, fala sobre os deveres do Estado cristão. Defende que o Estado seja cristão, contra o Estado laico, obviamente. E que o Estado tem o dever de ser cristão, obviamente, e de impedir a propaganda ateia, que destrói todos os fundamentos da ordem, que ela faça estrago nos seus territórios. Então, defende que o Estado seja usado para combater o comunismo. Cita outra encíclica dizendo assim, como pode sustentar-se um contrato qualquer, né, um contrato econômico, e que valor pode ter um tratado onde falta toda a garantia da consciência, e como pode falar-se da garantia da consciência onde falta toda a fé em Deus, todo o temor de Deus, no momento que tu tira Deus, tu não pode mais confiar no contrato, porque tu não confia mais se o outro vai cumprir ou não, porque não tem mais a moral. Então, o Estado, e o próprio Estado, então, ele acaba perdendo função, acaba perdendo a legitimidade, porque não tem mais moral para regular o Estado, para orientar o Estado. Então, os liberais vivem dizendo coisas como a religião não se mistura com política, não pode interferir no Estado, etc., porque é melhor um Estado laico, porque um Estado laico é mais justo, é mais bom. Mas melhor, justo e bom são conceitos morais. E a moral vem da religião. O ateísmo não tem moral, não tem uma base para a moral. A moral ela é externa ao homem. O homem ele se comporta de acordo com a moral. Se a moral não é externa ao homem, se não vem de fora, se vem de dentro, a moral pode mudar. Qualquer um pode estabelecer uma nova moral. A moral ela acaba sendo um consenso. Então a gente pode fazer uma votação e agora mudar tudo. Então como é que o liberalismo vai ter uma proposta mais justa se ele tira a moral em que se baseia a justiça? Então, o Papa não diz exatamente isso, mas ele está falando disso. E que
A origem de todos esses males do comunismo é de natureza espiritual, em que também as monstruosidades do comunismo vêm de origem espiritual, um problema espiritual, então a solução também tem que ser espiritual. Então, exorta as orações e invoca São José como protetor das pessoas contra o comunismo. São José, modelo e patrono. Depois vem o aniversário... São José que é o cara do trabalho. Exatamente, exatamente. Boa. E daí vem a radiomensagem de 50 anos da Rerum Novarum, que cita, que é mais curtinha, cita só um pouquinho ali o comunismo. A radiomensagem com sempre nuova frequeza do Pio XII, em que relembra toda essa questão aí do problema do comunismo e fala que nós não podemos nos silenciar, nós temos que combater o comunismo, que é um erro, a omissão, que é nosso dever combater o comunismo. E daí vem o decreto contra o comunismo, 1949, o famoso decreto. Daí começam as polêmicas. Decreto no sistema moderno, no sistema do direito moderno, ele é algo que é escrito ali pela autoridade e a partir do momento que ele é impresso, publicado, começa a entrar em vigor. O vigor começa ali. Mas o decreto no sentido eclesiástico não tem esse mesmo significado. Decreto dentro da igreja, ele fala tanto de qualquer documento legislativo do Sumo Pontífice, quanto um compilado de leis que já existem, ou mesmo uma explicação da lei. Isso tudo é considerado decreto dentro da igreja. Então, não é nesse momento que o comunismo começou a ser condenado. O decreto explicou a condenação ao comunismo, que já estava há décadas em várias encíclicas. Então, muita gente diz o decreto contra o comunismo caiu porque caiu o Código de Direito Canônico. Não existe isso. Decreto não tem esse significado. Então, o que diz o decreto contra o comunismo? Ele é um esclarecimento, são 4 perguntas que foram feitas à Santa Sé e à Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício, com a aprovação do Papa Pio XII, respondeu essas questões. Primeira, é lícito aos católicos dar seu nome e prestar sua ajuda aos partidos comunistas? Resposta, não é lícito. O comunismo é materialista e anticristão. Com efeito, os chefes comunistas, inclusive quando dizem por palavras que não combatem a religião, na realidade, contudo, tanto pela doutrina como pela ação, mostram-se inimigos de Deus, da verdadeira religião e da Igreja de Cristo. Então, assim, não importa o que estão dizendo, não importa as palavras dos comunistas. Nos atos eles estão combatendo a Igreja. Então, não é lícito ajudá-los. Segundo, é lícito editar, difundir ou ler livros, revistas, jornais e folhetos que defendem a doutrina ou atividade comunista, ou neles escrever? Resposta, não é lícito. Está proibido ipso juri, e daí cita o cânon 1399 do Código de Direito Canônico vigente na época. E daí que está. Aí tem mais uma polêmica, por quê? Porque esse Código de Direito Canônico não é mais o mesmo, e porque esse Código de Direito Canônico ele fazia referência ao índex da proibição dos livros, que caiu. Então muitos começam, não, agora é lícito ajudar. Não, peraí. Quando caiu o índex, ele caiu enquanto lei de aplicação de penas, mas ele ainda tem um vigor moral, ele ainda tem uma aplicação moral. Ainda é errado fazer aquilo que ele antes estava condenando com excomunhão. Agora não tem mais a mesma condenação, mas ainda é errado. E daí, nesse trecho do livro, a gente fez notas de rodapé bem compridas explicando tudo isso. Terceiro, os fiéis que conscientemente e livremente tenham incorrido nos atos de que tratam os números 1 e 2 podem ser admitidos aos sacramentos? Resposta, não podem ser admitidos, em conformidade com o princípio geral de que se deve negar os sacramentos àqueles que não estão nas devidas disposições para recebê-los. Ou seja, não são católicos, estão pecando, é apostasia, não pode receber os sacramentos. Quarto, os fiéis que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e principalmente aqueles que a defendem e divulgam, incorrem ipso facto na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica como apóstatas da fé católica? Resposta, sim, incorrem. Ou seja, são excomungados como apóstatas da fé católica.
Aí tem mais uma polêmica, porque tem gente que pega e diz, olha, está escrito assim, incorrem na excomunhão como apóstatas da fé católica, ou seja, apenas se forem apóstatas. Não, não é o que está dizendo. Fala, aqueles que professam a doutrina materialista e anticristã, eles estão excomungados porque professam algo anticristão, então só quando falam algo anticristão eles estão excomungados? Não, está botando tudo numa coisa só. Está excomungado porque é anticristão, está excomungado porque é apóstata. A palavra ali, o trecho em latim, ipso facto tamquam apostate a fide católica, esse como apóstatas, ele está com o complemento do ipso facto. Ele não está como um se forem apóstatas. Está como apóstata. Então, o comunista é apóstata. E daí, obviamente, a gente começou a interpretar, não, vamos interpretar assim, não, vamos interpretar assado. E daí veio depois o dubium, para esclarecer o decreto, que já era para esclarecer. Então, mas antes disso ainda tem o Monitum, de 1950. Tem desenho. O desenho explica o desenho. Exatamente. O Monitum de 1950, ele fala sobre os pais que entregam os filhos para receberem a educação socialista. E diz que incorre em excomunhão reservada de modo especial à Santa Sé, quem, porém, ensinar aos meninos e às meninas o que é contrário à fé e à moral cristã. E os pais que assumem esse papel e entregam os filhos para serem educados pelas referidas associações não podem ser admitidos aos sacramentos. E bota os filhos nas escolas maristas, né? Pois é. E os próprios... Pois é, exatamente. Aqui não está exatamente claro que os pais estão excomungados ao deixarem com os outros, mas aqueles outros estão excomungados. E os pais não podem receber os sacramentos. Não porque estão excomungados, mas porque estão ferindo o cânon 1372 do Código de Direito Canônico. E, enfim, os próprios meninos e meninas também não podem ser admitidos aos sacramentos enquanto estão recebendo esse tipo de educação. Depois vem ainda a encíclica Humani Generis, cita rapidinho ali a condenação ao comunismo. A Mente Nostri também cita rapidinho. A Evangelii Preconis também. E a Miranda Prorsus também fala ali rapidinho contra o comunismo. Essa daqui é de 1957. Depois vem a Ad Apostolorum Principis, do Pio XII também, que fala sobre o problema do comunismo na China, que estavam ordenando bispos sem autorização do Vaticano. Daí fala que não pode. E quem fizer isso está excomungado. Tanto quem ordenou quanto quem foi ordenado. E daí vem o Dubium, 1959, sobre o decreto contra o comunismo, em que foi questionada a Suprema Sagrada Congregação se aos cidadãos católicos é permitido, ao elegerem os representantes do povo, darem seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo que não professem os princípios opostos à doutrina católica e até assumam o nome de cristãos, e na realidade ainda se associam aos comunistas e os favorecem por seu modo de agir. Ou seja, é permitido votar naquele que ajuda o comunismo, mas se diz cristão? Os eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, incumbidos de zelar pelas matérias de fé e moral, em resposta declaram: negativo. Não pode votar em quem ajuda o comunismo, mesmo que se diga cristão. Um partido que esteja dentro de uma entidade comunista como o Fórum de São Paulo, esse partido está subordinado a atas comunistas, ele está ajudando comunistas. E então um católico não pode votar nesse partido. Um partido que manda dinheiro para ditaduras comunistas está ajudando o comunismo. E também, se em seu estatuto, o partido também estava defendendo ali socialismo, marxismo, comunismo, novas formas de socialismo, etc., está também condenado. E o católico não pode votar nesse partido. Portanto, vocês sabem o que eu estou dizendo. Agora, daí, já terminando a série de encíclicas, temos a encíclica Mater et Magistra, que também faz toda a recapitulação do que as outras encíclicas já falaram, relembra tudo, cita trechos,
fala que ela serviu como uma magna carta para o direito do trabalho e fala sobre as mudanças sociais, a mudança na tecnologia, a mudança agora as condições dos operários estão muito melhores, há melhores técnicas. Eu falo sobre a evolução também no campo social, a difusão dos seguros sociais, sobre o estabelecimento de sistema de previdência social, movimentos sindicais, o bem-estar que aumentou muito, a mobilidade social, a remoção de barreiras entre as classes e que os próprios homens já estavam procurando mais esse tipo de harmonia entre as classes, que aquela agitação inicial já estava enfraquecendo. E que agora os próprios cidadãos já estavam envolvidos mais com a política do que no início, da época da Rerum Novarum. Agora o cidadão já estava interessado nos problemas mundiais. E cita exatamente alguns tipos de associações que podem ter entre os trabalhadores e os empregadores. Fala sobre a propriedade pública na mão do Estado e fala do princípio da subsidiariedade, que é aquela coisa de que temos que resolver antes as coisas a partir da base mais baixa da sociedade. Vamos tentar resolver antes entre acordos, entre famílias. Se não der, vamos tentar o município, se não der, vamos tentar o Estado, se não der, vamos tentar o governo federal. Mas vamos tentar tudo do menor para o maior, para não ter também uma concentração de poder. Então, defende a subsidiariedade. E aqui já é tudo nos termos que a gente já conhece da doutrina social da Igreja. Vou passar mais rapidinho, porque nós vamos entrar na treta agora do Concílio Vaticano II. Fala para os católicos que tiverem divergências resolverem pacificamente entre si. Daí tem mais o Código de Direito Canônico, que é publicado em 83, e há centésimos anos, que comemora 100 anos da Rerum Novarum, em 1991, e também faz uma recapitulação de tudo o que aconteceu. E, bom, agora o que aconteceu no Concílio Vaticano II? Nós tivemos um problema bem complicado ali, porque o comunismo estava ainda sendo uma ameaça, só que o comunismo já estava se infiltrando dentro da Igreja. Então, aquele vigor do combate que tinha, que era unânime, já estava enfraquecendo. E o maior mal da época era o comunismo. O maior mal da divergência entre as pessoas era o comunismo. Então, muitos bispos, muitos padres, muitos fiéis começaram a fazer petições para que o Concílio Vaticano II condenasse o comunismo. Então veio uma petição com 200 padres conciliares pedindo condenação ao comunismo, escrita pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Fizeram essa petição para que o Concílio Vaticano II fosse claro na condenação ao comunismo, que não se omitisse. E pegaram essa petição, entregaram ali tudo no prazo certo, etc. Mas a Secretaria de Estado encaminhou a petição para o Monsenhor Felice, secretário-geral do Concílio Vaticano II. A petição foi ignorada e não chegou aos padres conciliares. A ideia era que entregasse para todos os padres conciliares essa petição, e ela não foi repassada. E, bom, ela devia ter sido repassada, porque estava nas regras que tinha que ser. Aquilo que fosse entregue dessa forma tinha que ser passado para todo mundo, mas não foi. Depois uma outra petição pedindo que se consagrasse ao Imaculado Coração de Maria, o órgão do universo, e de modo especial e explícito a Rússia e as demais nações, também foi ignorada. Então, alguma coisa estava acontecendo no Concílio Vaticano II. Estavam fazendo petições para condenar o comunismo, para consagrar a Rússia, e não estavam sendo levadas adiante essas petições. Então veio uma outra petição, agora com 435 padres conciliares, um número muito grande, que pedia, já numa etapa mais avançada do Concílio Vaticano II, que já existiam os documentos, já estavam sendo votados, vamos publicar assim ao assado, daí teve a Gaudium et Spes, que seria destinada para falar sobre isso. Então 435 assinaram uma carta pedindo: vamos condenar ali o comunismo com o texto seguinte, e fizeram um texto já proposto, então era só aprovar. Então eles entregaram à Secretaria-Geral do Concílio. 2 dias depois, a petição chegou ao Monsenhor Achille Glorioux, secretário da Comissão Mista, que lidaria com a revisão do documento. De forma reconhecidamente irregular, até mesmo pelo Papa, ele a ignorou e ainda alegou que havia perdido. Francês?
Então, foi ignorado, daí até fizeram umas reuniões internas, assim, ó, vamos debater por que não foi entregue. Ah, poxa, me atrapalhei e tal. Mas não, pior foi assim, daí, então tá, vamos ver como punir. Ele foi recompensado, ganhou um cargo. Ele subiu de nível na hierarquia eclesiástica. Então, a gente já vê que estava sendo infiltrado ali. E aquilo que os papas antes diziam, não podemos nos omitir, já era omissão. Já era omissão oficial entre eles. E daí, nessa época também, começam os rumores de que estava tendo uma confabulação para que não fosse condenado o comunismo. E isso acabou se comprovando, porque a Gaudium et Spes não condenou explicitamente o comunismo, mas fez o seguinte: botaram um parágrafo assim: a Igreja, fiel a Deus e aos homens, não pode deixar de reprovar com dor e com toda firmeza, como já o fez no passado, nota de rodapé 16, essas doutrinas e atividades perniciosas, contrárias à razão e à experiência comum dos homens, e que destronam o homem da sua inata dignidade. Nota de rodapé 16. Conferir. Encíclica Divini Redemptoris, Encíclica Apostolorum Principis, Encíclica Materia et Magistra, Encíclica Ecclesiam Suum. Que condenaram o comunismo. Sim, só que eles Mas não foram explícitos. não explícito. Ficaram É. rodando. Então, assim, virou algo que só quem sabe que está naquela encíclica, que está na nota de rodapé, sabe que está condenado ao comunismo. Daí uns dizem, está condenado ao comunismo, estamos satisfeitos. Não, é interessante esse comentário só já no início, assim. A igreja é fiel a Deus e ao homem. Pois é, né? Já tem algo de estranho aí, né? Exatamente. Exatamente. Então, infelizmente, a situação foi essa. Então, desde o Concílio Vaticano II, as condenações comunistas acabaram ficando muito discretas. E aquilo que os outros papas já alertaram, que a omissão contra o comunismo era sinal de que tinha alguém por trás levando as coisas nessa direção. Logo, a conclusão é que, infelizmente, tinha mesmo. Bom, agora essa parte eu não vou entrar, mas quem tiver o livro, quem comprar o livro vai poder ver as revelações em aparições que começam em 1847, condenando o comunismo como inimigo da fé. E exorta a irmã Maria de São Pedro a fazer guerra aos comunistas. Em 1847, ainda antes do material de Karl Marx. Não foi La Salette? Hã? La Salette? La Salette é 46, né? 1846. Acho que é 46, isso. Mas La Salette não chega a falar do comunismo. Não, fala de Da males que apostasia. viriam Fala da nos apostasia. próximos 100 anos. É. Então no livro também tem Santo Antônio Maria Claret, que por revelação ele vê o castigo o comunismo como um castigo e vê isso e se vê uma imagem de Cuba sendo flagelada e 100 anos exatos antes da Revolução Cubana. Nós temos também no nosso livro Nossa Senhora de Fátima, o Padre Cícero, que fez um manifesto anticomunista e que agora foi aberto o processo de beatificação, isso. O Padre Royce, ele também falou mal do comunismo. Santo Padre Pio, São Padre Pio de Petreutina, condenou o comunismo e é muito legal que a gente encontrou aqui um trecho em que ele fala que é para proibir o comunismo, usar o Estado para proibir o comunismo. São Maximiliano Kolbe fala contra o comunismo. Venerável Fulton-Sheen, é sensacional o trecho dele contra o comunismo. Nossa Senhora das Lágrimas de Jesus Maniatado aqui no Brasil, falando contra o comunismo, em 1930. Nossa Senhora das Graças, aqui no Brasil, de Simbres, né? Nossa Senhora da Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. Nossa Senhora de Garabandal, na Espanha. São José Maria Escrivá, também condenou o comunismo. O padre Stefano Gobbi, ele via Nossa Senhora também, a Nossa Senhora acho que na verdade ele ouvia Nossa Senhora, né? Então ela também condenou o comunismo ali. O Papa João Paulo II, obviamente. Nossa Senhora de Coapa, na Nicarágua, que agora está sofrendo na mão dos comunistas. E aqui no Brasil também tem um caso recente de 2015 para cá, que é a Nossa Senhora do Preciosíssimo Sangue das Criancinhas Abortadas. Que é inclusive eu às vezes troco umas mensagens com o irmão Ivan,
Eu não sei ainda se eles vão aprovar que a gente publique, porque ele vai passar para o diretor espiritual, que é quem autoriza essas publicações. Então, se ele disser que é melhor não, a gente vai tirar do livro. Mas depois eu conto para vocês. Então, bom, os santos padres condenaram o comunismo. O episcopado condenou o comunismo. Nossa Senhora condenou o comunismo. Os santos condenaram o comunismo. Por que então a igreja condena o comunismo? Porque o comunismo é a antítese ao cristianismo. Ele é incompatível ao cristianismo. Quem vira comunista, socialista, mesmo que seja de uma forma mitigada, automaticamente deixou de ser cristão. E automaticamente, portanto, está excomungado. Então, essa é a resposta. Por que a igreja condena o comunismo? Porque o comunismo é o oposto do que ensina a igreja. Obrigado.